paz, meus queridos, bom dia. Vamos começar nosso dia meditando na palavra do Senhor. Essa é a palavra que traz libertação, transformação, restituição às nossas casas. Podemos estar passando momentos difíceis, num beco sem saída, mas a palavra de Deus tem uma verdade que nos liberta, direciona, dá direção à nossa vida. Ali nós encontramos a solução para saber exatamente o que fazer. Aqui na palavra de Deus nós encontramos a promessa, aquela que nos dá a esperança de que essa doença terrível tem cura, de que essa situação no nosso lar tem restauração, de que essa situação terrível nas finanças tem restituição, porque o Senhor é aquele que pode restituir em dobro tudo aquilo que o inimigo tentou roubar de você. Creia, posicione-se, tome posse de cada uma das palavras e veja a transformação que vai acontecer na sua casa. Mas não deixe de testemunhar abaixo do vídeo o que Deus já tem feito na tua vida. Deus quer que nós sejamos testemunhas vivas do seu amor, do seu caráter, da sua misericórdia em nossas vidas. Deixa teu like, se inscreva no canal e compartilhe com várias pessoas, para que assim nós possamos alcançar multidões de almas para Jesus, para essa verdade que liberta. E o texto que nós vamos ler hoje está em João 8, do 31 ao 35. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém? Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa. O filho, esse sim, permanece para sempre. E essa é a verdade que Deus quer revelar aos nossos corações, que nós somos seus filhos amados, que nós podemos ter comunhão com Ele e voltar a ter um relacionamento íntimo e genuíno, se nos arrependermos de tudo aquilo de errado que fizemos, que desagradou o Senhor. Jesus afirma que se nós permanecermos na palavra dele, verdadeiramente seremos seus discípulos. E a consequência disso é que verdadeiramente seremos livres para usufruir de tudo que Deus tem preparado para nós. Livres do pecado, livres das trevas, livres da escravidão, livres da luxúria, livres das nossas tendências ao mal, livres das nossas imaturidades e das nossas fraquezas e os piores males que possam brotar do interior, que são os desejos da carne, que aos poucos vão nos enganando. E o próprio apóstolo Paulo também fala do pecado na figura de um senhor que escraviza os seus servos. Aquilo que te escraviza é o teu senhor. Seja um vício dos mais variados tipos que você possa imaginar. Esse que comanda a tua vida. Livre-se, seja livre, mande você na sua vida. Deus nos chamou para governar sobre tudo. Não deixe que nada governe a sua vida. Ele ainda alerta para a verdade. O apóstolo Paulo alerta de que o salário do pecado é a morte. Somente Jesus Cristo é capaz de transportar eu e você de escravo do pecado a filho de Deus. A palavra nos diz que somente Ele tem o poder de tirar o pecador
num estado de morte espiritual para o estado de herdeiro da vida eterna. Somente Jesus, ninguém mais. Por isso, evidentemente, a expressão "se o Filho vos libertar" diz respeito ao nosso novo nascimento, que é operado através do Espírito Santo com base na obra expiatória de Jesus Cristo lá na cruz. Ser livre ou ser escravo do pecado. Eis o dilema que cada pessoa enfrenta durante a sua vida. Uns mais, outros menos, porque decidem se apoiar em Cristo para serem completamente livres. Ser livre significa você pertencer completamente a Deus. Fazer a sua vontade, seguir a sua palavra, porque Ele é que deseja a nossa salvação. Ser livre fazendo o bem é agradar a Deus, é agradar ao nosso Pai. E se agirmos do contrário, nós seremos escravos do pecado. E isso significa seguir, caminhar, ir pela nossa própria estrada, ser senhor de nós mesmos, deixar que os desejos da carne falem mais alto do que as obras do Espírito. Por isso, meu amado, é preciso conhecer a verdade. A palavra diz: e conhecereis a verdade vos libertará. É o Filho de Deus, é a verdade que liberta. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, diz a palavra. É preciso que eu e você conheçamos a verdade que está em Jesus para obter essa libertação completa em todas as áreas da nossa vida. Nós podemos ver algumas áreas da nossa vida que podem ficar amarradas e precisam de libertação. Libertação das armadilhas do coração, libertação da falta de perdão, da amargura, do orgulho, da rebelião, daquele pecado que virou habitual, das áreas da nossa vida que precisam tanto de libertação, no trabalho, na casa, na área financeira, nos relacionamentos familiares, com amigos, da mentalidade, os preconceitos, pensamentos, o nosso potencial, compromissos com a família, a igreja, trabalho, os nossos planos, que possamos assumir verdadeiramente aquilo para o qual Deus nos chamou. Atitudes de como nós oramos ou servimos, estamos fazendo de maneira que agrade a Deus? E como anda a nossa fé em Deus? Como anda o nosso amor, a nossa entrega a Deus? Como andam os nossos planos futuros com Deus, com a sua obra? Quando Ele criou o homem, Ele o fez à sua imagem e semelhança, diz a palavra do Senhor, com o propósito de dominar sobre a terra e sobre todos os animais, sobre todas as coisas. Porém, com o passar do tempo, o homem se corrompeu, sendo enganado pela serpente, o próprio Satanás, e lançado para fora do jardim do Éden. E por causa desse pecado, o homem, nós fomos expulsos do paraíso e fomos separados de Deus. E por isso, para nos resgatar desse domínio das trevas, Deus enviou Jesus como homem para pagar um alto preço pela vida de cada um de nós. Aquele, diz a palavra, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia! Mas a realidade de muitos ainda continua sendo engano. Preferem a mentira, o pecado, o engano, a trapaça, do que entregar-se a Jesus. Você já deu
se deu conta de como nós, seres humanos, somos propensos a mentir, a omitir, a aumentar, a inventar, a distorcer os fatos, dizer meias verdades ou até fazer elogios descabidos para não sermos prejudicados e nem ficar mal com as pessoas? O que prevalece tanto na sociedade como na maioria dos nossos relacionamentos é essa política do propriamente tudo correto. Para não perder o amigo, não quero entristecer, não quero desagradar, não quero provocar, nem feri-lo, nem machucá-lo, ofendendo. E isso faz com que muitas vezes eu e você comprometemos a verdade. Sabemos que a verdade muitas vezes dói e pode nos colocar em situações difíceis ou até nos afastar de certos amigos ou privilégios. Mas se a verdade não doer, produzindo em nós arrependimento, fé, esperança e transformação, de que terá valido todo o nosso testemunho cristão, mesmo que mantendo amigos e privilégios? E isso vai me afastar gradativamente da presença de Deus? Porque Deus só compactua com a verdade. Ele não aceita pecado, mentira, engano. O próprio apóstolo Paulo tem uma boa palavra sobre isto. E ele escreve aos Coríntios na sua segunda carta, e ele anotou o seguinte: não me arrependo de ter enviado aquela carta severa, embora a princípio tenha lamentado a dor que ela lhes causou, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, alegro-me por tê-la enviado, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Foi o tipo de tristeza que Deus espera do seu povo, portanto, não lhes causou mal algum. Porque essa tristeza, que é da vontade de Deus, conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não há nenhuma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo, essa causa morte, resulta em morte. Percebeu? Nós somos chamados para, se preciso for, causar um tipo de tristeza dolorosa que vai produzir arrependimento, vai gerar transformação de vidas, de famílias, de almas, mesmo que doa, para tirá-las das trevas. Mas tudo isso com graça e a verdade. A verdade, Jesus que liberta. Confrontando o pecado e mostrando o caminho, a verdade e a vida que há somente em Jesus. Essa é a nossa posição. É disso que eu e você precisamos. Esse tipo de amigo que diz o que é preciso dizer para nos levar à verdade. Amigos que só dizem o que queremos ou gostamos de ouvir. Pessoas que, se preciso for, não nos entristecem nem nos causam dor, exortando-nos e guiando-nos pelo caminho do arrependimento e da confissão do pecado a Deus e a transformação pela palavra empoderada pelo Espírito Santo. Essas não nos servem. Gente assim pode até servir de colega, mas jamais poderá ser o tipo de amigo que precisamos por perto da gente, perto do nosso coração. Nós precisamos amigos que professam verdade, que não nos enganam. E do mesmo modo, igrejas e pastores que não levam a sério a exortação, o estímulo e o encorajamento pela palavra de Deus centrada
no Evangelho de Cristo, nos púlpitos, nos pequenos grupos ou nas conversas entre irmãos, não são o melhor que devemos procurar para as nossas vidas. Quando nós recebemos palavras de autoajuda, que nos elogiam, mesmo no pecado, aí não há transformação. Vai ser lamentável chegarmos no fim da nossa vida e nós irmos por um caminho de perdição eterna. Por isso eu prefiro aquele que me mostra a verdade do eu sou, que liberta mesmo que dói, que transforma mesmo que tem que quebrar o vaso e fazer um vaso novo. Esse é aquele que me leva pelo caminho da salvação, da vida eterna. É esse que nós precisamos ter por perto. Aquele que nos confronta, que nos exorta, que nos encoraja a mudar, a nos afastar do pecado, a nos afastar das trevas, do mal, daquilo que não agrada a Deus. Esse é o tipo de amigo que eu preciso. Mas muitos, quando recebem essa palavra, se ofendem, querem sair das igrejas simplesmente porque não gostaram ou porque foram contrariados. Mas, meu Deus, o que essa pessoa espera? Que Deus passe a mão por cima do pecado e que não use os seus profetas para lhes trazer a verdade da salvação, das boas novas, a verdade do que Cristo fez por mim e por você, para que sejamos salvos. Todos nós, eu e você, precisamos de irmãos, amigos e de uma igreja que haja de acordo dos moldes de Deus. Como Paulo escreveu aos Gálatas, em Gálatas 6, do 1 ao 3, irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que já são guiados pelo Espírito devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo, restaurá-lo, remendá-lo, costurá-lo. E cada um cuide para que não seja tentado. Ajude a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo a lei de Cristo. Essa lei de Cristo é um amor que se traduz em ajuda, em socorro ao próximo, ao irmão que está perdido. E se vocês se consideram importantes demais para ajudar o próximo, estão apenas se enganando a si mesmos. Ajudar o próximo não é passar a mão por cima do pecado, do erro, da farsa, da mentira. É mostrar a verdade que liberta. Tem pessoas que parecem viver atrás de máscaras, uma vida de hipocrisia, não demonstram ser o que são, mas todos nós somos revelados diante de Deus quando estamos sozinhos. Satanás quer cegar todos os homens e mulheres para que eles não experimentem as bênçãos das promessas de Deus em sua vida, aprisionando essas pessoas num mundo de mentiras, de engano, de luxúria, de promiscuidade. Querem tirar a pureza e a inocência das nossas crianças, tirar os valores das nossas famílias. Meus amados, você tem orado a esse respeito? Você tem se posicionado, você tem se indignado com isso e tem declarado que as verdades bíblicas prevalecerão? Cristãos são aqueles que crescem na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na medida que eles vão crescendo, eles vão sendo libertos da escravidão do mundo, da inclinação pecaminosa do coração e também libertos do diabo. Cristãos são aqueles que crescem na graça. É Jesus quem está dizendo isto. A verdade dói,
mas liberta. Pode ser quando um pastor te diz algo, dói na hora, mas você se torna livre em Jesus para usufruir de todas as promessas declaradas em sua palavra, meu amado, minha amada. O conhecimento da verdade nos liberta de toda mentira das trevas, do inimigo das nossas almas. Podemos sim viver como vencedores por meio daquele que nos amou e se deu por nós, Jesus Cristo. Meu amado, minha amada, procure pautar a sua vida pela verdade. Quanto mais você se rende a Jesus, mais a verdade é real na sua história. Pense nisso nesse dia. Busque a cada dia mais estar nessa verdade e Deus te abençoará de sobremaneira que você ficará espantado com o que o Senhor vai fazer. A verdade que liberta é Jesus e é esse que eu e você precisamos conhecer. Aceitar a Jesus em nossas vidas e permitir que Ele traga libertação, cura, restauração, transformação em nossas vidas. Por isso, meus amados, sejam livres em Jesus. Deus abençoe você, em nome de Jesus.